Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. As contas do setor público registram superávit em outubro depois de 5 meses de gastos maiores que receitas. Mas no acumulado do ano a conta é negativa. O déficit do setor público ultrapassa os 77 bilhões de reais. É o pior resultado da série histórica. O emprego respira no país, mas sofre na região metropolitana de São Paulo. Segundo o DIEESE, houve aumento do desemprego. Um Brasil de desigualdade de renda. Segundo o IBGE, 10% dos brasileiros com maior renda recebem quase a metade da renda total de todos os habitantes do país. Para falar de tudo isso, o cenário econômico já está no ar. Nós temos falado da recuperação do emprego no país todo, seja pelos números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mede a contratação com carteira assinada, ou pelo IBGE, que tem apontado a redução da desocupação. Mas uma informação divulgada hoje pelo DIEESE vai no sentido contrário. O desemprego na região metropolitana de São Paulo aumentou agora no mês de outubro. A Vanessa Casalino conversa conosco da redação da TV Brasil e traz esses números da pesquisa do DIEESE. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. A taxa de desemprego passou de 17,8% em setembro para 17,9% em outubro, segundo a pesquisa mensal. Parece pouco, mas agora a região tem 6 mil desempregados a mais do que no mês passado. Exatamente 1.994.000 pessoas que não têm trabalho. Segundo a pesquisa, o nível de ocupação diminuiu com a eliminação de 36 mil postos. Por setores, o comércio cortou 25 mil vagas e o setor de serviços 31 mil. Mas em termos percentuais, a queda do comércio foi mais acentuada. A indústria, no sentido contrário, gerou 13 mil postos e a construção civil empregou 7 mil pessoas a mais do que em setembro. A pesquisa mostra ainda que o número de assalariados caiu 0,4%, influenciado por uma redução no setor público. Já no setor privado, caiu o número de trabalhadores sem carteira assinada, Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Duas observações. Boa parte do emprego tem migrado das regiões metropolitanas do país, como é o caso de São Paulo, para o interior do país. Esse é um dado. A outra coisa é que os dados são referentes a outubro. A expectativa é que haja uma melhora, a gente vai saber disso logo, agora com novembro e dezembro, com boa parte da contratação, mesmo que temporária, um aumento na oferta do emprego, sobretudo no comércio e no setor de serviços, que foram os que tiveram problemas. A Vanessa nos trouxe os números aí. E as contas do setor público consolidado, que englobam o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais, registraram um superávit primário de 4 bilhões e 750 milhões de reais no mês de outubro. Quando a gente fala em superávit primário, é a economia que o governo fez, ou seja, arrecadou mais do que gastou, mas não estão aí nessa conta o que se paga, por exemplo, os valores que são pagos para juros da dívida. Então, o resultado primário é só essa conta, simplesmente, quanto o governo recebeu de arrecadação e quanto gastou com despesas, sem os juros da dívida. Esse foi o primeiro resultado positivo após 5 meses de resultados negativos este ano. Agora tem uma outra conta. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro até outubro deste ano, que é o último mês que foi medido, as contas do setor público consolidado registraram um déficit de 77 bilhões e 350 milhões de reais, ou seja, maior despesa do que a arrecadação. Foi o pior resultado da série histórica, que começou a ser medida em dezembro de 2001, ou seja, há 16 anos. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje o Índice de Confiança de Serviços. Após 4 meses consecutivos de alta, o índice recuou agora em novembro. Quem tem os detalhes é Bruno Cruz e conversa conosco da redação do Rio de Janeiro. Bruno, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. Exatamente isso, como você disse, após 4 meses consecutivos de altas, o Índice de Confiança de Serviços da Fundação Getúlio Vargas recuou 0,1 ponto. Acontece que em novembro houve uma queda da confiança em 7 das 13 atividades
que são pesquisadas para a gente poder ter esse índice. A influência negativa veio da avaliação dos empresários em relação à situação atual dos negócios. Mas, de acordo com especialistas da própria FGV, não é preciso se preocupar tanto, porque essa virtual instabilidade ela não altera o quadro positivo que veio se construindo ao longo dos últimos meses. Ainda de acordo com esse boletim de novembro, houve uma melhora na percepção de fatores que limitam a atividade de serviços, com um recuo no número de empresas que reportaram demanda insuficiente e um crescimento, ainda que tímido, no número de empresas que reportaram estar operando sem nenhum impedimento. O índice leva em conta a demanda atual, expectativas em relação à demanda futura e também a situação dos negócios no ramo de serviços. A gente está falando aí, Piotr, de hotéis, transportes, telecomunicações, correios e também de atividades imobiliárias. Estão fora dessa conta, estão fora do índice os serviços universalizados pelo governo, como, por exemplo, o setor de saúde. E a gente sabe, né, Piotr, que o setor de serviços é responsável por uma fatia significativa do produto interno bruto e, então, da recuperação financeira do nosso país. Piotr. A pesquisa por amostra de domicílios do IBGE mostra com números o tamanho da concentração de renda no Brasil. E ela é enorme. 10% dos brasileiros com mais rendimentos têm quase metade do valor total recebido por todos os brasileiros. A PNAD contínua é do IBGE, é referente a 2016, e nós temos números aqui. Esses números até que chamam a atenção, sobretudo por esse aspecto da concentração de renda. A gente vai falar também por região a diferença segundo o índice Gini. O índice Gini é um índice criado pelo matemático italiano Conrado Gini, que é justamente para medir a desigualdade, a desigualdade entre os trabalhadores, ou seja, a concentração de renda. O Brasil está, na verdade, entre os 10 ou 12 maiores, com maior concentração de renda no país, ou seja, com maior desigualdade. Tem concentração de renda, tem desigualdade. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa pesquisa de 2016 do IBGE, foi divulgada agora, o rendimento mensal total da população, ou seja, era esse o valor, olha, 255 bilhões de reais. Isso tudo no global. Por mês, os brasileiros tinham isso de renda. Vamos lá agora para o dado que chama a atenção. 10% dos brasileiros com menor renda, 10% dos brasileiros com menor renda recebiam 0,8% deste valor. 10% vale a gente pegar os detalhes realmente. Olha, 10% dos brasileiros com menor renda recebiam 0,8% dos 255 bilhões mensais dessa renda do brasileiro per capita. Vamos lá. 10% dos brasileiros com maior renda, ou das pessoas que moram no Brasil, porque não precisa ser necessariamente brasileiro, mas, ou seja, que estavam habitando o Brasil naquele ano, 2016, 10% com maior renda recebiam 43% desses 255 bilhões. Ou seja, isso demonstra claramente como nós temos no país uma concentração de renda e uma desigualdade na distribuição de renda. Um país desenvolvido requer algumas coisas, entre elas é uma classe média gigantesca. Você vai ter lá um 10% muito ricos, 10% muito pobres, mas 80% da população, 70% da população, ou seja, a maior parte da população precisa ser classe média. É isso que acontece, por exemplo, na Europa, é isso que acontece em parte dos Estados Unidos, é isso que acontece no mundo desenvolvido. Países que têm concentração de renda não têm classe média por uma questão matemática e, portanto, não conseguem ser países desenvolvidos, com alto grau de desenvolvimento humano. É o caso do Brasil, que evidentemente está melhorando isso ao longo do tempo, já foi pior, mas ainda nós estamos muito distantes em relação a tudo isso. Vamos lá, para a gente continuar com essa pesquisa da PNAD contínua, a pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. Quando a gente pega o rendimento mensal per capita por região do país, também aqui a gente tem uma demonstração clara. A região mais desenvolvida do país tem uma renda per capita muito maior. A renda per capita em 2016 na região sudeste, e aqui nós estamos pegando só as 5 regiões do país, era de 2.536 reais per capita. Numa comparação no outro extremo, nós temos a região nordeste. É de conhecimento de quem foi à escola, essas diferenças brasileiras persistem há muito tempo, e por região também é exatamente isso. Está aqui, olha, o Nordeste
recebeu per capita R$ 1.427. Nesse mesmo ano de 2016, a renda mensal per capita, pegando todo aquele valor global, apesar das diferenças, eu divido pelo tamanho da população, pelo número de pessoas que moram no país, a renda do Sudeste de 2.536 e a do Nordeste de 1.427. Esses são os extremos. No Centro-Oeste do país, e aqui tem uma importância muito grande do tamanho do agronegócio, o quanto que o Centro-Oeste ficou rico pela agricultura, porque foi um investimento feito lá nos anos 70, isso é política de desenvolvimento que deu certo. A concentração de renda é um outro detalhe, mas nós desenvolvemos uma região que era pouco habitada e muito pobre, lá nos anos 70, hoje é exatamente com a segunda maior renda per capita do país, segundo essa pesquisa do IBGE. Está aqui, olha, R$ 2.432 por pessoa, ou seja, essa renda mensal. A região sul do país, R$ 2.300, é esse o valor, ocupa a terceira colocação, e a região norte tem R$ 1.567. Aqui tem duas explicações para a região norte, está à frente do Nordeste. Tem menos pessoas e a gente tem, por exemplo, alguns casos bem importantes. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, na região de Manaus, no estado do Amazonas, mas sobretudo na região de Manaus, aumenta a renda per capita daquela população. Evidentemente que vai interferir em algum momento na renda da região norte do país. Então está aqui, olha, o Sudeste, entre o Sudeste e o Nordeste, a diferença é essa. No Sudeste, a renda per capita mensal de R$ 2.536 por trabalhador, e o Nordeste, ou por brasileiro que mora nessa região, e no Nordeste de 1.427, esse é o tamanho da diferença. Eu fiz menção ao índice Gini, eu repito, o índice Gini foi criado pelo matemático italiano Corrado Gini, que era justamente para medir o tamanho da desigualdade de renda nos países. Esse é um índice usado internacionalmente. O que o IBGE fez? Pegou o índice e colocou nas regiões brasileiras para entender qual é a diferença. O Brasil tem exatamente, acho que 0,500 e alguma coisa. O índice Gini diz exatamente o seguinte: quanto mais próximo de zero, melhor é a sua situação, ou seja, desigualdade zero, ou seja, distribuição de renda perfeita. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade, distribuição de renda muito ruim. Vamos lá. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a melhor região do país com distribuição de renda, que está inclusive abaixo da média, ou seja, está muito melhor, está muito mais próximo do zero. É bom isso, estar próximo do zero, é a região sul do país, com 0,473. São vários os índices medidos para se chegar nesse valor. Coloca-se vários índices ali na cesta, faz-se um cálculo médio e você extrai exatamente por essa fórmula desenvolvida por esse matemático italiano, o índice Gini, que é exatamente para medir a desigualdade. Está aqui, a região sul é a mais bem colocada, 0,473. A região pior nessa distribuição de renda, está aqui, é a região nordeste do país, porque está mais próximo do 1, 0,555. Se a gente olhar o centro-oeste, tem uma distribuição de renda próxima do sul aqui, ou seja, é a mais bem colocada depois da região sul, é o segundo lugar com 0,523, o sudeste com 0,535 é o terceiro lugar e a região norte com 0,539, ou seja, de novo, o que estiver mais próximo do zero, segundo essa estratégia, essa fórmula matemática do índice Gini bolada, quanto mais próximo do zero, melhor. Ou seja, distribuição perfeita de renda no país, desigualdade quase perfeita. Ou seja, a melhor região colocada aqui é o sul do país. Alguns países que têm distribuição muito boa estão sempre próximos de 0,2, 0,19, ou seja, a gente tem um longo caminho a percorrer mesmo na região sul do país. Isso demonstra claramente os desafios que nós temos para a distribuição de renda. Eu só vou repetir a tese econômica que é muito clara. Quanto mais classe média estiver no país, mais desenvolvido é esse país, mais justo é esse país. Quanto mais diferença estiver na distribuição de renda, mais injusto é o país. Daqui a pouco os números do mercado financeiro nós voltamos em instantes aqui no cenário econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, nós temos os números do mercado financeiro nesta quarta-feira. Vamos ao Ibovespa. Hoje uma queda expressiva de quase 2% no Ibovespa, 1,93% a 72.701 pontos. Esses dias voltou a beirar ali os 75 mil pontos, manteve-se uns 74, hoje uma queda expressiva. E o dólar comercial, nós temos uma alta, 0,93%, R$ 3,24, o dólar comercial, uma alta importante de quase 1%. Tem muito do imbróglio político em relação à reforma da Previdência. Ou seja, quando o mercado está otimista que a reforma vai sair ainda este ano, ou seja, votada pelo Congresso, sobretudo pela Câmara este ano, a Bolsa sobe, o dólar, sobretudo, cai bastante.
A incerteza de hoje, ou seja, essa especulação em torno do prazo da reforma, implicou também nos dados do mercado financeiro. O dólar subiu, que é um medidor de incerteza, e o Ibovespa caiu. Uma pesquisa mostra que 2 em cada 5 consumidores que vão presentear no Natal deste ano estavam nas listas de inadimplência quando fizeram as compras do Natal de 2016, no ano passado. E para boa parte o problema continua agora e também no ano que vem. A Vanessa Casalindo volta a falar conosco e traz os detalhes da pesquisa. Vanessa? Pois é, Piotr, a pesquisa é do Serviço de Proteção ao Crédito e também da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo o levantamento, 3 em cada 10 consumidores que têm a intenção de presentear estão com contas em atraso, ou 34% dos entrevistados. Já os que estão com o nome sujo, os que você mencionou aí no início, correspondem a 32%. Mas esse percentual é menor do que o do mesmo período do ano passado, uma queda de 6,9 pontos percentuais. A pesquisa mostra ainda que 16% costumam gastar mais do que podem nessas compras de fim de ano e que 7% pretendem deixar de pagar alguma conta para comprar os presentes. Os responsáveis pela pesquisa fazem um alerta. Lembram que o parcelamento pode ser um aliado, mas também o grande vilão do equilíbrio financeiro do resto do ano. Eles orientam para que se faça bem os cálculos e destacam que o importante é que essas parcelas respeitem os limites do orçamento doméstico. Aí dá tudo certo, Piotr. E se você está com alguma intenção de comprar e pagar no cartão de crédito, mas não imagina que vai ter renda para pagar depois a fatura do cartão, não vale. Os juros do cartão de crédito são exponenciais e altíssimos demais. A gente já falou disso aqui no Cenário Econômico e a gente vai voltar a falar desse assunto. Ou seja, pagar no cartão para não pagar depois, ou seja, comprar no cartão para não pagar o cartão depois, não vale a pena. Se você tiver um dinheiro economizado, pega o dinheiro, porque a poupança não rende nada se comparado ao que se cobra hoje do cartão de crédito. Vamos mudar de assunto agora? 12 fazendas da região de Comodoro, no oeste do estado de Mato Grosso, que pertenceram à empresa Boi Gordo. Lembra daquela história, Fazendas Reunidas Boi Gordo? Pois é. Essas fazendas agora vão a leilão no próximo dia 14 de dezembro com um deságio de 90%. Exatamente é um cálculo. Avaliadas inicialmente em 177 milhões de reais, as fazendas já têm uma proposta de quase entre 17 e 18 milhões de reais e vão a leilão por decisão do juiz de direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcelo Sacramone. Para falar do assunto, nós temos a presença aqui no Cenário Econômico do advogado Tiago Ferreira, que tem acompanhado o caso. Tiago, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado. Nós temos um caso, isso aí foi notório. Todo mundo falava em aplicar em boi porque aquele movimento de publicidade gigantesco que esse grupo Fazendas Reunidas Boi Gordo conseguiu, e conseguiu uma inserção em novela, conseguiu muita publicidade na televisão e chamou a atenção de muita gente, até porque nós sempre tivemos essa informação. Boi é um investimento lucrativo no país. Isso. A gente descobriu que é necessário uma série de cuidados. Esse caso das Fazendas Reunidas Boi Gordo, que agora parte das fazendas vai a leilão justamente para pagar os investidores, o que é uma novidade primeiramente por aí, né? Exato. Apesar de ser um valor, quanto que você imagina que vai se conseguir arrecadar no leilão para pagar esses investidores? Então, na realidade, já aconteceram leilões anteriores a esses, dia 14 de dezembro. E nos outros leilões, a somatória dá aproximadamente 470 milhões que foram arrecadados para a massa falida. Esse valor pagou inicialmente os credores trabalhistas, né? E em 2018... Que tem precedência, exato, né? Eles têm preferência no crédito. E a intenção agora é que em 2018 consiga-se pagar os credores que eram investidores no Boi Gordo, que atualmente são mais ou menos 30 mil credores. Dívida trabalhista sempre tem precedência quando tem um caso de falência, né? Exato. Quando você recupera o valor, não é? Exato, são os créditos trabalhistas, depois os créditos fiscais e aí depois vem o pagamento dos créditos dos credores quirografários. E você falou que esse valor que agora pode ser arrecadado para pagar os investidores não chega ao valor que eles tinham lá naquela época? Não, na realidade a expectativa é que a gente consiga pagar aproximadamente 10% do que foi investido na época. 10%? 10%.
para um movimento em que as pessoas imaginavam que ia ficar rico com boi, 10% é só, na verdade, um começo de redução de problema. Mas o problema persiste, né? Então, é que na realidade o caso do boi gordo ele é interessante porque ela é a única da área que está conseguindo fazer o pagamento para os credores quirografários, que foram os investidores da época, né? A gente tem experiência de alguns outros casos, que também foi casos de falência, que não conseguiu pagar os quirografários. Então, assim, a Boi Gordo já está inovando nesse quesito de pagar os credores quirografários, que são os grandes lesados. Os outros casos, o quê? Só conseguiu pagar o quê? Dívida trabalhista e tributária? Exato. Não chegou a pagar os investidores. Quer dizer, o risco do investidor lá foi maior do que Foi muito maior do que está sendo agora na Boi Gordo, porque tem uma equipe formada pelo juiz, pelo promotor e pelo síndico da massa falida, bem como a gestora e o leiloeiro deste leilão, que a gente trabalha intensivamente nesses casos para tentar arrecadar o máximo em favor da massa falida para efetuar esses pagamentos. Tiago, por que nós chegamos a um caso como esse da Boi Gordo? Foi um problema de mensuração exagerada do negócio, um aporte gigantesco que não tinha lastro nas fazendas? Por que nós chegamos num caso como esse, que teve uma repercussão gigantesca? Teve o mais interessante, teve demanda por investidor. Nós conseguimos provocar uma demanda gigantesca. Sim, acontece que a Boi Gordo, ela começou em 1996 com essa abertura de investimento em gado. A promessa inicialmente era que, após 18 meses, a venda do gado engordado renderia aos investidores aproximadamente 42% de lucro. Então isso atraiu muita gente por esse rendimento fácil, teoricamente fácil. E em 2004, com as despesas muito maiores do que a receita, a Boi Gordo acabou pedindo a falência, né? E na realidade verificou-se que não era um investimento, era um sistema de pirâmide. Por isso que não se sustentou durante muito tempo e acabou caindo e lesando esses 30 mil que na época eram investidores e hoje são credores da massa falida. A história de pirâmide que tivemos outras várias. Exato. Essa só tinha um ingrediente que era uma imagem do boi. Então, exato, assim, chamou muita atenção por ter essa facilidade, justamente por ter esse precedente de que investir em boi era um bom negócio. Então as pessoas se sentiram seduzidas por esse discurso e acabaram, assim, de uma certa forma até inocente, investindo seu dinheiro, e hoje elas se encontram aí no hall de credores da Boi Gordo. Hoje, e tem alguém que tem precedência nesse momento de fazer essa repartição com o dinheiro que vai ser agora pago aos investidores por esse leilão? Tem algum tipo de precedência ou não? Não, na realidade... É dividido igualmente? Exato, vai ser dividido na proporção do investimento de cada um, vai ser feito um cálculo de quanto cada um vai receber, mas agora os credores quirografários, eles recebem uma mesma porcentagem, né? Ninguém vai ser favorecido porque todos têm o mesmo direito. Ah, mas é um percentual proporcional ao tamanho do investimento. Exato. Então, nesse caso, existe uma intenção, né, uma expectativa que consiga pagar 10% do investimento que a pessoa fez na época da Boi Gordo. Vamos imaginar um caso muito simples. Alguém que investiu 100 mil pode receber 10 mil Exato. agora. Alguém que recebeu 1 milhão pode receber 100 mil. Exato. É na proporção exata do tamanho do investimento feito lá atrás. Exato. Bom, de novo, nós estamos falando de 10% ante uma aplicação que foi gigantesca lá atrás. Hoje há mais segurança para quem vai fazer esse tipo de investimento? Houve novas captações de mercado buscando investidores para esse sistema, essa coisa de investir em agronegócio, sobretudo boi? Então, esse sistema da Boi Gordo, ela também foi icônico, porque depois dessa constatação de pirâmide, desse sistema que foi fálico, o mercado mesmo se reposicionou e hoje em dia é muito mais difícil você ter um caso semelhante ao da Boi Gordo acontecendo, porque as pessoas agora estão com muito mais cuidado, estão estudando muito bem antes como funciona para saber se não está entrando novamente, não está investindo dinheiro que muitas vezes demorou anos para recolher num negócio que vai ser, não vai ser interessante. Tiago, eu posso imaginar que o investidor hoje tome mais cuidado, mas eu tenho regulação maior de quem lança, por exemplo, uma oferta dessa no mercado? Olha, eu não consigo te dar a certeza, porque o mercado está aberto e quem tem que fazer essa regulamentação é o próprio mercado, né? Assim, o Poder Judiciário, ele cuida da ação quando existe algum tipo de denúncia, algum tipo de investigação. Quando já existe um problema. Exato, ele vai investigar para saber o que está acontecendo e se eventualmente tem algum problema ele investiga e ele vai detectar, olha, isso aqui é uma fraude, isso aqui é um sistema de pirâmide e aí ele decreta eventuais medidas possíveis para sanear esse tipo de ocorrência. Tiago, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, vamos terminar o programa de hoje com uma informação sobre a Bitcoin. Não é exatamente pirâmide, embora algumas pessoas acusem o sistema Bitcoin, aquela moeda virtual que tem um valor absurdo.
Mas o fato é o seguinte, que a moeda tem conseguido nos últimos tempos uma valorização gigantesca. Eu tenho um dado aqui, só para você ter uma ideia, em março deste ano, agora, de 2017, uma Bitcoin valia $1.079. Logo em outubro, ou seja, 2 meses atrás, o último mês agora, chegou a $6.121. Hoje, o Bitcoin superou a casa dos $10.000, uma Bitcoin. Dia desses nós conversamos aqui, o Banco Central lançou um informe para o mercado todo, para os correntistas todos, para os brasileiros todos, dizendo que Bitcoin não tem lastro e, portanto, é um investimento de risco do próprio investidor que não tem controle nenhum Banco Central, nenhum Banco Central do mundo todo. Portanto, essa valorização chama atenção. Normalmente, bolhas são precedidas de valorizações gigantescas. Se é ou não o caso, depende do investidor agora do que vai acontecer. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.